Existe um princípio básico da física que torna praticamente impossível ouvir sons se propagando pelo espaço. Ondas sonoras dependem da vibração e da colisão entre partículas para se espalharem, seja pelo ar, pela água ou por materiais sólidos. Como o espaço é um ambiente com pouquíssima matéria disponível, não existe um meio adequado para que essas vibrações viajem livremente. Mesmo assim, um episódio curioso chamou a atenção décadas atrás. Um antigo satélite da NASA acabou registrando algo inusitado nos sinais. Entre ruído e interferências eletromagnéticas, simplesmente vozes humanas surgiram nos dados. No vídeo de hoje vamos entender como essa missão capturou vozes na órbita da Terra. Quando pensamos na agência espacial, que é a NASA, é comum imaginarmos sondas cruzando o sistema solar ou telescópios observando galáxias distantes. Mas a realidade é que boa parte do trabalho da agência acontece muito mais perto do planeta do que você imagina. Ao redor da Terra existe uma verdadeira frota de satélites científicos dedicados a estudar o comportamento do nosso planeta e principalmente a forma como ele reage ao ambiente espacial ao seu redor. Esse campo de estudo, conhecido como clima espacial, investiga como o vento solar e as partículas energéticas emitidas pelo Sol interagem diretamente com a magnetosfera terrestre. A magnetosfera funciona como uma espécie de escudo invisível ao redor do nosso planeta, nos protegendo da nociva radiação espacial que vem de galáxias distantes ou até mesmo do próprio Sol. O problema é que essa proteção não é tão simples quanto parece, e ela possui fenômenos ainda pouco compreendidos. É por isso que satélites que se dedicam a estudar esse tipo de região são lançados constantemente, e foi uma missão como essa que detectou essas vozes estranhas no espaço. Nesse caso, estamos falando da missão da NASA que foi lançada em 1996, a missão Polar. O satélite fazia parte de um programa voltado ao estudo das regiões polares da magnetosfera da Terra, áreas onde ocorre uma intensa troca de energia entre o próprio planeta e o vento solar. Em órbita altamente inclinada, o Polar conseguia atravessar zonas repletas de partículas carregadas, registrando mudanças magnéticas, fluxos de plasma e emissões eletromagnéticas extremamente incomuns. Só que, em meio ao imenso fluxo de dados científicos coletados pelo satélite, surgiu algo inesperado. Em determinados registros, sons que lembravam vozes humanas surgiam no meio das fortes interferências estáticas. E aqui entra um detalhe importante. O satélite não possuía microfones. Na realidade, praticamente nenhuma sonda espacial utiliza microfones para captar sons do espaço, simplesmente porque o espaço é quase um vácuo perfeito, incapaz de transmitir ondas sonoras de maneira como acontece dentro da nossa própria atmosfera. O que esses equipamentos registram na realidade são sinais eletromagnéticos. Antenas e sensores instalados nas sondas conseguem detectar emissões de rádio, alterações magnéticas e oscilações de plasma produzidas por estrelas, planetas e partículas energéticas. Esses sinais, na prática, são invisíveis e inaudíveis para nós, mas podem ser convertidos em frequências sonoras através de um processo chamado sonificação. Podemos dizer que é uma espécie de tradução científica. Funciona da mesma forma que um rádio, onde você sintoniza uma emissora para escutar música nesse caso. A música vem através das ondas eletromagnéticas e o aparelho consegue converter em ondas sonoras. E o instrumento responsável por registrar as vozes humanas foi justamente o magnetômetro, responsável por detectar mudanças sutis na magnetosfera da Terra. Coloque fones de ouvido para uma experiência melhor. Vamos ouvir.
Mas afinal, o que o satélite realmente captou nesse momento tão estranho? A missão Polar operava em uma órbita extremamente ampla, variando entre aproximadamente 4.000 e 54.000 quilômetros acima da Terra. Em uma altitude dessas, não existe qualquer possibilidade dos sons terrestres viajarem fisicamente até o satélite. O espaço nessa região é praticamente vazio, incapaz de transportar ondas sonoras. Porém, existe algo que escapa constantemente do planeta em todas as direções: sinais eletromagnéticos produzidos pela nossa própria tecnologia. Os cientistas perceberam que os sinais registrados pelo Polar apresentavam frequências extremamente baixas, chegando a cerca de 6 kHz. Isso chamou a atenção porque frequências tão baixas normalmente não conseguem atravessar a ionosfera da Terra. A ionosfera, localizada a aproximadamente 60 km de altitude, funciona como uma espécie de barreira natural para muitas das ondas de rádio, refratando ou absorvendo parte significativa desses sinais antes que eles escapem para o espaço. Inicialmente, surgiram várias hipóteses sobre a origem do áudio. O som parecia distante, distorcido e mergulhado em meio a ruídos eletromagnéticos da magnetosfera. Ainda assim, análises posteriores revelaram algo surpreendente. Não se tratava de uma anomalia desconhecida, mas sim transmissões humanas vindas da própria Terra. A gravação foi realizada em 29 de maio de 1996, pelo instrumento PWI, sigla para Plasma Wave Instrument, instalado a bordo do satélite Polar. A origem mais provável, indicada pelos pesquisadores, aponta para comunicações marítimas russas em frequências muito baixas, conhecidas como VLF, utilizadas principalmente para transmissões militares e comunicação com submarinos. Esse tipo de sinal consegue percorrer enormes distâncias sobre a superfície terrestre e até penetrar parcialmente na água do oceano. O mais curioso é que naquela ocasião parte dessas transmissões acabou escapando para o espaço de maneira extremamente rara. O motivo disso provavelmente está relacionado à posição do satélite no momento da captação. O Polar atravessava uma região alinhada com as linhas do campo magnético da Terra, uma espécie de corredor natural capaz de guiar certas ondas eletromagnéticas pela magnetosfera. Em vez de atingirem diretamente a ionosfera e serem completamente bloqueadas, algumas dessas emissões acabaram viajando quase paralelamente às linhas do campo magnético da Terra, reduzindo drasticamente a atenuação que normalmente impediria sua propagação. O resultado é inquietante. Em meio à estática espacial e às oscilações eletromagnéticas do planeta, surge um fragmento de comunicação humana vagando acima da Terra, como se o próprio espaço estivesse ecoando uma transmissão perdida. Fenômenos assim são extremamente raros, porque receptores em satélites normalmente detectam emissões terrestres em frequências muito mais altas, geralmente na faixa de MHz. Quanto menor a frequência, maior costuma ser a dificuldade de atravessar a ionosfera. Por isso, o caso do Polar acabou se tornando um dos registros mais curiosos já feitos envolvendo transmissões humanas escapando acidentalmente para o espaço. E aqui existe um fato pouco conhecido. Desde as primeiras transmissões de rádio realizadas pela humanidade, essas ondas seguem vagando pelo espaço há muitos anos-luz daqui. Na real, a estimativa é que os primeiros sinais humanos que saíram da Terra estão vagando pelo menos a 120 anos-luz em todas as direções. O que é uma distância muito, mas muito pequena perante a galáxia e ainda menor perante a todo o universo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!